Olá, tudo bem? Estou com vocês hoje para falar a respeito de um mito muito grande e um ponto bem polêmico que é sobre o alongamento dentro da musculação. Deve-se fazer, não deve-se fazer, qual é a hora que eu devo aplicar? Tem benefício alongar antes da musculação? Não tem benefício alongar antes da musculação? Enfim, mas para não dizer que é ideia de Alexandre Mangueira, um cara que simplesmente não é ninguém no frigir dos ovos, vamos lá. Eu treino desde os meus 12 anos, estudo sobre isso desde essa época, sou o fundador de um método que segue os respaldos científicos e as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Desportiva, sou um dos profissionais com mais experiência dentro do mercado paraibano no treinamento personalizado e o único, muito provavelmente, certo? Se mais alguém tem, eu não sei, com uma metodologia patenteada, seguindo as normas da ABNT, certo? E treino desde os meus 12 anos, hoje eu estou com 45 sem sofrer nenhuma lesão, mas Alexandre não sabe de nada. Vamos usar como referência um PhD, certo? Um cara que escreveu um dos melhores livros de alongamento e flexionamento de toda a história, chamado Estélio Dantas, certo? Tá aqui o livro, ó. Alongamento e flexionamento. Indico para todos os profissionais de musculação, sobretudo, certo? Eu vou pegar alguns pontos que são fundamentais nesse livro, certo? Primeiro, o primeiro mito: alongamento não protege de lesão. Não protege lesão. Eu vou estar deixando aí no history os respaldos científicos, vou deixar aí no history também as matérias para quem quiser ver a respeito desse livro. E não só isso, saiu uma matéria inclusive que foi capa da Veja, dizendo não protege de nada. Mas vamos lá, aos pontos, certo? Por exemplo, e aí, por que não deve se alongar antes da musculação? Usando Estélio Dantas, não é Alexandre Mangueira. Os exercícios de flexibilidade muito fortes provocam, subsequentemente, um reflexo miotático da musculatura exercitada, a diminuição da elasticidade muscular e, consequentemente, da flexibilidade. Em outro caso, após uma série de musculação, os órgãos tendinosos de Golgi estão tão estimulados e têm seu funcionamento inibido tantas vezes que, ao submeter o indivíduo a um trabalho de flexibilidade, preste bem atenção nesse ponto, pode-se forçar a musculatura além do ponto de segurança, provocando micro e mesmo macrotraumas. Então, não se deve alongar antes, não se deve alongar depois. Mas o ponto que eu quero tocar para vocês agora exatamente, por que todo mundo faz isso? Existe algo que eu gostaria que vocês entendessem chamado paradigma. Paradigma é algo seguinte: as pessoas começam a fazer algo em determinado período da história e depois todas as pessoas, que aí vem uma outra teoria chamada teoria da manada. Quem estuda filosofia sabe muito bem o que é isso. As pessoas tendem a seguir o que a maioria faz para se sentirem protegidas. É muito melhor eu ir com um bando, certo? Seguir o que todo mundo está fazendo e aceitar como ser uma verdade sem ter um questionamento, do que eu ir de encontro a essa manada, entendeu? Então, se criou esse paradigma, assim como se criaram vários. Há alguns anos atrás, a gema do ovo fazia mal e não tinha respaldo científico para isso. Esse é mais um dos paradigmas que existem dentro da educação física, dentro da musculação, dentro do treinamento desportivo. As pessoas fazem sem ter um questionamento, porque todo mundo faz e isso é aceito como sendo uma verdade. Mas a ciência não é assim. Na ciência você tem que estudar e muitas vezes ir de encontro à manada, sabendo que depois esse paradigma vai ser quebrado, a partir do momento que as pessoas de fato adquirirem um conhecimento. E eu estou aqui com um livro de um PhD chamado Estélio Dantas, não é Alexandre Mangueira falando. Eu costumo dizer que eu copio muita coisa de muita gente, eu pego os respaldos científicos e baseado nos respaldos científicos eu vou adotar aquilo ali na prática, certo? Então tá aqui por que não alongar. Outro ponto que eu peguei do livro também: numerosos pesquisadores têm obtido evidências de que o treinamento com pesos não possui efeitos ponderáveis sobre a força se realizados convenientemente. Massey e Claudette
apontam que o treinamento com peso, pelo contrário, provocará aumento da flexibilidade nas regiões do corpo que foram exercitadas ativamente. Então, essa história de que musculação deixa encurtado é mais um mito. Não existe isso. Na verdade, quando você faz um treino de musculação, você está fazendo um treino de flexionamento com uma resistência, que é mais benéfico ainda. E eu vou mostrar a diferença entre flexionamento ou flexibilidade, trabalhar flexibilidade e alongamento. São coisas diferentes que muitas vezes, inclusive os profissionais, acham que é a mesma coisa. Não é, certo? E eu vou deixar isso no history, para vocês verem os respaldos científicos, ok? Sobre a importância do aquecimento. Isso sim é importante. Aquecer, liberar líquido sinovial nas articulações. Um ponto, certo? Quando você alonga antes da musculação, você tem uma inibição do órgão tendinoso de Golgi, tendo uma diminuição de força dos níveis de 7 a 12%. Então, alongar diminui a sua força antes da musculação. O que é que você tem que fazer? Você tem que aquecer, aumentar a sua temperatura corporal para liberar mais líquido sinovial nas suas articulações, e aí com mais viscosidade você vai conseguir fazer o movimento de maneira mais fácil, mais natural, com mais economia de energia, certo? Então, o certo e o indicado, inclusive pelo Colégio Americano de Medicina Desportiva, que é o ACSM, o qual eu baseei a minha metodologia para fazer segundo as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Desportiva, que é o maior centro, o lugar onde de fato as maiores pesquisas são feitas. Certo? Então, sobre a importância do aquecimento, embora exista uma grande polêmica sobre se o aquecimento possui ou não influência na performance, não há dúvida de que, se ele for realizado corretamente, em baixa intensidade, esse aquecimento deve ser até 60% do seu VO2 máximo. Entre 3 a 5 minutos, vai ter sim um melhor desempenho. Aquecimento, que pode ser específico, pode ser numa esteira, pode ser numa bicicleta. O que se quer nesse aquecimento é aumento da sua temperatura corporal. Valeu? Vamos lá para mais um ponto do livro de Estélio Dantas, não é Alexandre Mangueira falando. E aí eu disse a você que eu ia mostrar a diferença entre alongamento e flexionamento, que muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Alongamento, forma de trabalho que visa a manutenção dos níveis de flexibilidade obtidos na realização dos movimentos de amplitude normal, com um mínimo de restrição física. Na verdade, o alongamento a cada série de musculação, se você está fazendo a amplitude articular total, você já está fazendo um alongamento contra a resistência. Flexionamento é um trabalho mais específico, é muito mais voltado, por exemplo, para quem faz balé, para quem faz uma ginástica, do que para o cara que faz musculação. O cara que faz musculação, ele não vai necessitar abrir escala, ok? Então vamos lá. Flexionamento, forma de trabalho que visa obter uma melhora da flexibilidade através da viabilização de amplitudes de arco de movimento articular superiores às originais. Então, o flexionamento força muito mais, é um trabalho muito mais específico. E aí, o seguinte, quando, deve ser a sua pergunta, você deve alongar? Os meus alunos, eu pego um dia específico para fazer alongamento, um dia específico onde eu vou aquecer, liberar líquido sinovial, vou ter mais viscosidade e aí vou alongá-lo. E nesse dia ele não faz o trabalho de musculação, certo? Então tem que ser em dias específicos, depois de um aquecimento. O que se faz depois da musculação, e isso é um erro muito grande, inclusive porque esse erro pode causar uma disritmia ventricular. É um resfriamento. Eu vejo as pessoas terminam a musculação e simplesmente vão para casa. Você tem que fazer uma volta calma. Isso é uma diretriz do Colégio Americano de Medicina Desportiva. Todos os meus alunos, ao final do treino, eles fazem lá uma caminhadazinha bem leve, certo? Na velocidade geralmente de 4, para auxiliar na liberação do ácido lático, ok? Sobre não alongar depois da musculação, eu estou acabando. Se ocorrer o citado relaxamento da musculatura sobre ela e for feito um trabalho de flexionamento, haverá um exagerado risco de provocar uma lesão. Tubino declara que deve-se evitar a aplicação logo após sessões de musculação de exercícios de flexibilidade que impliquem nos estiramentos musculares fortes, pois haverá um grande risco de lesão. Valeu, galera! Quem tiver suas dúvidas, podem mandar aí. Beijão, fiquem com Deus!